Queridos irmãos e irmãs, nós estamos começando mais uma vez o quadro Amor e Santidade, onde apresentamos a vida dos santos, onde buscamos inspiração para que nós também vivamos a nossa santidade. Hoje vamos falar um pouquinho sobre Santo Antônio de Pádua ou Santo Antônio de Lisboa, Nasceu com o nome de Fernando de Bulhões, em Lisboa, Portugal, de família nobre. Seu pai era um oficial do exército, sempre estudou nas melhores escolas. Anos ele foi estudar com os cônegos da Catedral de Lisboa, sempre gostou muito do estudo e do recolhimento. Aos 19 anos, Santo Antônio entrou para a congregação dos agostinianos. Seu pai não fora a favor da sua vida religiosa. Assim, ele passou 2 anos estudando com os agostinianos. Depois foi transferido para Coimbra, onde ficou por 10 anos e aí foi ordenado sacerdote. Foi em Coimbra, e já como sacerdote, que Santo Antônio conheceu os franciscanos e se encantou pela vida, pela radicalidade com que viviam o Evangelho. E a partir daí, então, ingressou nessa vida com os franciscanos, na vida franciscana. Os franciscanos ainda não tinham uma congregação formada como nós conhecemos hoje. Lembremos que Santo Antônio foi contemporâneo a São Francisco de Assis. Inclusive, chegaram a se encontrar. Santo Antônio, já no grupo dos franciscanos, pede para fazer missão em Marrocos. Mas no meio do caminho, ele fica muito doente e é obrigado a voltar para Lisboa. Porém, não se sabe exatamente o porquê. No meio do caminho, o seu navio foi parar na Itália, na região da Sicília. E aí estava vendo um capítulo dos franciscanos, onde São Francisco de Assis estava presente. E foi assim que eles se encontraram. São Francisco, então, se encantou com a oratória de Santo Antônio. E a partir daí, Santo Antônio passou a ser o interlocutor entre o grupo dos franciscanos e o Papa Gregório IX. Santo Antônio começou então a mostrar para o Papa a origem, a finalidade, a espiritualidade dos franciscanos. Santo Antônio é famoso por suas pregações. Quando pregava, muitas pessoas eram convertidas. Conta-se também que muitas pessoas eram curadas por meio da palavra proclamada por Santo Antônio. Muitas histórias são contadas sobre a pregação de Santo Antônio. Conta-se que certa vez ele foi pregar numa região de hereges e ninguém quis escutar. Então, Santo Antônio chega na foz do rio e começa a pregar a palavra de Deus. E os peixes tiram suas cabeças da água para ouvir a palavra do santo. Santo Antônio também está na devoção popular. Talvez ele seja um dos santos mais populares da igreja. Quem nunca ouviu dizer sobre o pão de Santo Antônio?
Essa devoção surgiu porque uma mãe perdera uma criança de poucos meses de vida. A mãe, desesperada, vendo seu filho morto, ele tinha se afogado, ela faz uma promessa a Santo Antônio, que caso seu filho recuperasse a vida, ela iria distribuir os pães tanto quanto o peso da criança. E subitamente, então, a criança retornou à vida. E a partir daí ela começou, todos os anos, a distribuir os pães segundo o peso da criança. Santo Antônio é invocado também como santo casamenteiro. De fato, na realidade, essa devoção, essa história de Santo Antônio como casamenteiro advém das suas pregações. Porque quando ele pregava, falando do matrimônio, muitos casais que estavam à beira do divórcio, da separação, retomavam seu casamento e seguiam adiante. Mas também tem algumas histórias, do imaginário popular que conta que uma moça não tinha o dote para pagar e assim faz uma promessa a Santo Antônio. Santo Antônio aparece a ela e diz a ela para que levasse um papel ao comerciante e que o comerciante colocasse esse papel na balança, num dos lados da balança, e do outro lado colocasse dinheiro, até a balança se igualar. O comerciante desdenhou, porque sabemos papel não tem peso algum. Então ele começou a colocar o dinheiro, do lado o papel e do outro lado o dinheiro. E foi colocando, e chegou a colocar 400 escudos de prata, uma enorme fortuna na época. E nisso ele lembrou que ele havia feito uma promessa a Santo Antônio e não havia pago. Então, ele pega esse dinheiro e dá à moça, que paga o seu dote, e assim encontra o noivo. Então, por isso também, Santo Antônio é invocado como santo casamenteiro. Santo Antônio morreu em Pádua, na Itália, no dia 13 de junho de 1231, com apenas 36 anos. Ele foi declarado santo súbito. Quando ele morreu, as crianças saíram gritando pela cidade: morreu o santo. Conta-se que os sinos de Lisboa, Portugal, começaram a tocar subitamente. E depois de algum tempo eles ficaram sabendo que o santo havia morrido. Tão grande era a santidade de Santo Antônio que ele foi declarado santo pela Igreja com apenas 9 meses de sua morte. Em 1934 ele foi declarado padroeiro de Portugal. E em 1946 ele foi declarado doutor da Igreja. Como já dissemos, Santo Antônio foi um exímio pregador da palavra de Deus, sendo que depois da sua morte, já no momento da exumação do seu corpo, em 1232, qual foi a surpresa daqueles que estavam realizando a exumação? Que encontraram a língua intacta, provando assim que a palavra proferida pela língua de Santo Antônio realmente foi inspirada sempre por Deus. Como nós podemos notar, na imagem de Santo Antônio, temos o menino Jesus sob seu livro de oração e também o lírio que é símbolo da castidade e da pureza de coração. Esse homem que já foi declarado santo em vida. O lírio também é
símbolo de Pádua, né? Durante o verão do hemisfério sul, ele floresce nos campos de Pádua. Por isso, Santo Antônio traz também o lírio em seus braços. Então nós estamos aqui com uma relíquia de Santo Antônio e nós vamos agora fazer a bênção sobre os pães. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Oremos. Senhor Deus, Pai Santo, Eterno e Todo-Poderoso, abençoai este pão pela intercessão de Santo Antônio, que por sua pregação e exemplo distribuiu os pães da vossa palavra aos vossos fiéis. Este pão recorde aos que comerem, guardarem ou distribuírem com devoção o pão que o vosso Filho multiplicou no deserto para a multidão faminta. O pão do céu que nos dais todos os dias no mistério da Eucaristia. Fazei que este pão nos lembre o compromisso para com todos os nossos irmãos necessitados do alimento corporal e espiritual, necessitados do pão da amizade, da compreensão e do amor fraterno. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E agora a bênção final. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos e Santo Antônio, rogai por nós.